Eu sou o jornalista Lucas Silva e nesse episódio, Histórias que o Futebol Conta, estou com o convidado Lucas Santos, o meu xará. E para começar, eu queria que se apresentasse um pouco aí, falasse um pouco de ti, o que tu faz, da onde tu é. Me conta um pouco da tua história aí. O Lucas não sabe, mas o meu nome também é Lucas da Silva Santos. Então, é bem xará mesmo. Eu sou natural de Porto Alegre, moro aqui na Zona Sul, bem pertinho do Antigo Olímpico. Eu trabalho num restaurante, num bar, eu sou gerente de um bar e faço vídeo para a internet, do Grêmio, zoando o Inter. Basicamente, minha vida é futebol. Beleza, bacana. Cara, e para nós começar, esse ano o Grêmio completa 122 anos. E o Grêmio passou por muitos momentos felizes, né? E de título de Mundial lá em 83, Libertadores, até agora, né? Ano passado, campeão gaúcho, e 2016 da Copa do Brasil, e 2017 da Libertadores. O último título grande, assim, em 2017. 2018, Recopa Sul-Americana não conta muito, porque não é um título, assim, gigante, né? Mas, assim, para ti, com certeza tu não viveu lá em 83, né? O título mundial, nem a Libertadores. Mas para ti, assim, dessa história toda do Grêmio, qual os momentos para ti o mais importante dessa história? Lucas, só um parênteses antes. Eu acho que o nosso último título foi agora ontem, né? A compra da Arena. Bacana, isso mesmo. Mas então, Lucas, eu vivi muito tempo dentro do Grêmio. Minha mãe me levava dentro do Olímpico, assim, a gente se criou lá dentro. Nós íamos caminhando. E eu tenho várias histórias, vários títulos importantes. Mas um que me marcou muito, que eu chorava, assim, chorava demais, eu não acreditava, foi o título da Série B em 2005, da Batalha dos Aflitos. Eu fui em todos os jogos aqui da Série B, no Olímpico. Alguns fora, que eu era muito pequeno, né? A gente tinha que esconder da nossa mãe. Eu tenho um irmão gêmeo também, que é louco pelo Grêmio. E nós falávamos que era dormir na casa dos amigos, só que a gente viajava de ônibus escondido, para o interior, para os mais perto, Paraná, enfim. Mas esse título foi muito marcante para nós, porque desde aí a gente começou a entrar muito dentro do Grêmio. A gente começou a viver o Grêmio. Antes disso, a gente ia com a companhia da nossa mãe e tal, mas a partir daí nós tínhamos. Eu tô com 36, tô um pouco velho já, mas em 2005 eu tinha uma certa idade que já poderia ir nos estádios sozinho com meu irmão. E nós, como a gente era irmão gêmeo, a gente andava para cima e para baixo junto, nós íamos com uma galera aqui do condomínio, que a gente mora, e da Zona Sul do Grêmio, e começamos a ir. E desde aí, esse foi um dos que mais me marcou, né? Claro. E o outro que me marcou bastante foi a Libertadores de 2017. Teve a Copa do Brasil em 16, que a gente estava numa fila de 15 anos sem ganhar nada, mas o de 17 eu pude ver meu time campeão da Libertadores. Fui em vários jogos, fora, dentro, e, cara, para mim que é gremista do louco, assim, doente, é muito gratificante poder estar acompanhando o time, podendo ir, porque, claro, quem conhece sabe que não é muito barato, né? Ir num estádio, num jogo de Libertadores, que o ingresso vai a R$ 500. Pra ter uma noção, eu era sócio em 2007, na final da Libertadores aqui no Olímpico, contra o Boca, me ofereceram R$ 5.000 na época para ir no meu lugar. Claro, eu fui do jogo, né? Eu não tinha noção que era R$ 5.000 naquela época, era hoje é o quê? R$ 20.000. Mas eu fui nesse jogo. E só que é muito caro, né? E eu poder conseguir ir nos jogos é muito bom, é muito bom. Cada jogo é uma emoção diferente, né, cara? Eu me lembro a primeira vez que eu pisei na Arena 2013. Cara, eu pensei que eu tava pisando num estádio da Europa, né, cara? Porque em cada Parece. jogo parece, né, cara? E cada jogo que eu vou é magnífico, né, cara? É diferente, né? Parece que todo jogo é uma final de campeonato. E, e com certeza o Grêmio tem uma história linda, né, cara? E falar do Grêmio para mim é gratificante. Eu sou jornalista, sim, tenho que defender um pouco também, não só do Grêmio, mas do futebol geral. E como eu também, né, falo não só do Grêmio, né? Em alguns vídeos eu falo dos outros times também. É gratificante falar de Grêmio. Como eu já falei nos outros vídeos, eu acho que o título para mim de 2000 para cá, 2016 foi o mais importante. Porque o Grêmio, como tu falaste, né, o Grêmio vinha de tantos anos sem título importante. Em 2016
trouxe o Grêmio de volta para o cenário nacional e mundial, né? Porque em 2017 o Grêmio está enfrentando o Real Madrid no Mundial de Clubes. Mas eu quero falar também dos piores momentos, né? Que futebol não é só alegria, né? Tem as suas tristezas. Talvez eu acho que essa resposta eu já sei o que é, mas desses piores momentos da história do Grêmio, o que mais te marcou assim nessa história negativa do Grêmio? Cara, tem muito jogo que me marcou muito, assim, de tristeza, de vexame. E, cara, claro, eu poderia aqui falar que foi Grenal. Grenal não, foi o rebaixamento. Mas eu acho que todo Grenal que a gente perde, para mim, é a pior coisa do mundo. E perder para o Inter, agora no Gauchão, perder dentro de casa para o Inter, para mim é a pior coisa do mundo, de verdade. Não que eu prefira ser rebaixado do que perder para o Inter, mas me chocou mais. Porque, claro, o Grêmio, para ser rebaixado, veio num processo lento, querendo. E hoje em dia, um time como o Grêmio, para ser rebaixado no Brasileirão, tem que querer muito, muito cair. Porque tem muitos times ruins. E o Grêmio tem um investimento, tem a camisa pesada, mas perder Grenal, para mim, é uma das piores coisas do mundo. Os Grenais, né, é o que pra ti que marca, né, os piores momentos do Grêmio. E como eu tava falando ali, o Flamengo, aquela derrota do Flamengo de 5-0 na Libertadores, né, ela foi dolorosa sim, mas parece que o Grenal sempre é pior, nem que seja de 1-0. A derrota pro Grenal é sim, é mais dolorosa sim. Eu queria falar então agora de ídolos e títulos. O Grêmio, né, vai de Mazzaropi a Renato, de Luan, muitos outros nomes, né? Mas eu queria saber de ti um pouco aí dos ídolos do Grêmio. Quais, tirando o Renato, né, que eu sei que tu vai falar Renato, tem estátua e tudo, quais são os mais importantes para ti? Cara, dentro do Grêmio, assim, eu vejo, tem níveis de ídolo, né? Tem o ídolo máximo, que é o Renato, tem o Filipão, mas tem muita gente boa que participou de vários títulos de conquistas, de vitórias, que até dá para considerar ídolo. Não precisa ser multicampeão e para ser ídolo, precisa ser o cara que marca. Tipo, vou te dar um exemplo. Para mim, o Tcheco é um ídolo. Adoro o Tcheco. O Tcheco é um ícone. O Tcheco é um baita ídolo. Por exemplo, o Lua para mim é ídolo. Para muita gente não é. Cara, o Luan deu as maiores vitórias do Grêmio, mais conquistas que eu pude ver. O Doga 10 é um ídolo que eu tenho também. Pá, são vários ídolos, né? Vai passando. O Marcelo Groi. E aí, um ídolo que eu tinha, que eu vi, eu cresci vendo ele jogar. Só que ele optou pela vida de profissional, que era o Roger. Para mim, o Roger não é mais um ídolo hoje. Eu tinha uma admiração por ele, tenho como profissional, mas como ídolo do Grêmio, eu não tenho mais. Ele escolheu a carreira dele e tá tudo certo. É um direito dele escolher. Só que para um gremista, eu sou muito amigo do Andrew Rocha da Rádio Grenal. E a gente conversa e fala: o Roger para nós já era. O Roger não existe mais. Por nós, não sei se tu acompanhou aquele episódio na Arena do Grêmio, que tentaram taparam, né, com cimento os pés dele na Calção da Fama. Sim. E nós tivemos uma discussão sobre isso. Tem muito cara que tá na Calção da Fama do Grêmio, o Bonamigo, tem vários caras que eram colorados, jogaram no Inter, que não era para estar ali. Então, outros que eram para estar, não estão. Mas eu tenho muito ídolo bom no Grêmio, tem muita gente boa, importante, marcante. O Michael Capitão, o Capita, é um baita ídolo do Grêmio. Mano Menezes foi um ídolo do Grêmio. Mas depois, claro, treinou o Inter, aí já deu uma murchada, mas, pô, é humano. Quando a gente tem que comparar diferente do que o do Roger, né? O Roger jogou no Grêmio, treinou o Grêmio e fez história com o Grêmio. E é diferente, né? Hoje ele tá treinando o rival. E o Mano Menezes, ele não jogou, né? No Grêmio, não jogou no Inter, ele só comandou, né? É um pouco diferente. Mas no episódio anterior que eu gravei com as gurias, até a gente brincou, né? Concordo contigo, o Roger, para mim, não é mais ídolo. Por essa questão de estar treinando o Internacional. O cara que é gremista de verdade não estaria treinando o rival, né? Não treina. O Renato Portaluppi é um cara que jamais, já falou isso, disse em várias entrevistas, que não vai treinar o Inter, nunca vai treinar o Inter, né? Então, isso é um ídolo, né, cara? Honra a camisa, honra a história.
Sabe o que me marcou muito no Roger, questão Roger, né? É que o Grêmio é um time marcado, assim, digamos, entre aspas, né? Por ser um time racista. Como foi com o goleiro Aranha. Só que não é o Grêmio, é uma pessoa. E aí o Roger, não sei se tu acompanhou o Grenal, ele foi no ano passado, eu acho, com a camisa do antirracismo dentro da arena, dizendo que o Grêmio é um time racista. E depois daí ele nunca mais usou essa camisa, não usou no Beira-Rio e nenhum outro jogo. Então deu a entender que o Roger também chama o Grêmio de racismo. Pô, o Roger foi criado no Grêmio, nunca teve um racismo contra ele. O Grêmio tem jogadores negros. E, enfim, aquilo ali me fez não odiar o Roger, mas a não passar a gostar tanto do Roger. Porque ídolo gremista não é mais, ele é treinador do Inter hoje. Exato, concordo contigo. Exatamente, eu me lembro desse episódio com a camisa do. Que ele tava com a camisa, né? Sobre o racismo. Isso. E estava na arena, né? Acho que foi na arena esse, foi na arena, né? Foi na arena, na arena. Exato, é. E exatamente, ele não usou nenhum outro jogo depois, né, cara? Então dá a entender que parece que ele passou por esse problema dentro da arena, né? Dentro do Grêmio, né? Exatamente. E eu quero falar um pouco, de pegar um pouco do gancho sobre o Tcheco. Concordo contigo. Eu sempre deixei claro nos outros episódios que o Tcheco é um ídolo do Grêmio. Ele só conquistou o Gauchão, se não me engano, mas, né, deveria conquistar outros títulos. Mas o Tcheco, sim, vestiu e honrou a camisa do Grêmio. Sempre vestiu e honrou a camisa do Grêmio. Era todo jogo, o cara era demais no campo, cara. Era um 10, exatamente, cara. Era um 10, exatamente, 10 maravilhoso. E eu tenho muita vontade de entrevistar ele, só que ele nunca me respondeu no Instagram, cara. Vamos chamar ele. Vamos chamar pra entrevistar ele. Eu já chamei ele. Só que ele nunca me respondeu. Diferente do Patrício, também eu gosto muito do Patrício, lateral direito do Grêmio, né? Que jogou a Série B pelo Grêmio, foi vice-campeão da Libertadores pelo Grêmio. Eu chamei ele me respondeu já, disse que vai me conceder uma entrevista. Olha então, aí. Eu espero o mesmo do Tcheco, sabe? Eu tenho muita vontade de entrevistar o Tcheco. Mas, continuando a nossa resenha aqui, vamos falar de títulos agora, né? Grêmio de campeão gaúcha mundial, muitos títulos, pentacampeão da Copa do Brasil, 3 vezes campeão da Libertadores, brasileiro, gauchão, diversos outros títulos, Recopa Sul-Americana. Claro que o Mundial é o mais importante de todos, né? Mas, para ti, tirando o Mundial, qual outro título importante marcou? Cara, o que me marcou muito é que eu era muito novo, né? Mas eu acompanhei a Libertadores de 95, o Brasileirão de 96, a Copa do Brasil de 2001. Mas o que me marcou mesmo foi claro, a volta das vitórias em 2016. Infelizmente, tivemos aquele episódio da Chapecoense, caiu o avião e tal, morreu muita gente boa. Mas esse título foi o que nos tirou da fila há muitos anos. E parece sair uma coisa de dentro do gremista que, agora deu, agora voltamos a ganhar. E ganhamos. E o melhor disso tudo, desse ano, vai lembrar, né? O Inter foi rebaixado para a segunda divisão em 2016. Aí o Grêmio foi campeão em 2017 da Libertadores e eles jogaram a Série B e não ganharam. Isso foi muito bom. Isso jamais vai acontecer de novo. Exato. E desde aí o Grêmio vem ganhando, empilhando Gauchão, Recopa. E esse ano que não ganhou o Gauchão. Mas desde então, ganhava todos os títulos. Pelo menos um no ano ganhava. Exato, verdade. Esse ano a gente perdeu para eles, né? E foi bem ruim, né? A gente perdeu em casa para eles, né? Depois. Foi ali. Mas, né? O Grêmio também tem. Acho que 2016 para mim, eu vivi, né? 2016 muito aquele título da Copa do Brasil e do Atlético Paranaense, né? Das oitavas de final até. Começou ali. O Grêmio, o Renato volta, né, pro Grêmio. Exatamente. O Grêmio perde, né, o jogo da volta contra o Atlético Paranaense, vai para os pênaltis, o Marcelo Groy faz milagre, né? Então. E foi o gol do André Lima, nosso guerreiro mortal. Isso, André Lima, exatamente. O gol do Atlético Paranaense, né? Isso, agora diferente. Ele não comemorou, ele foi. Pô, o André Lima é gremista, pô. É gremista, exatamente. E o goleiro do Atlético Paranaense era o Everton na época, né? Ele que cobrou o último pênalti, né? Foi se balaquear que ia fazer o gol no Groi, cobrou, errou, fizemos o gol e acabou. Exatamente. Eu acho que o título de 2016, para mim, marcou mais do que a Libertadores. Claro, a Libertadores
é nível América, né? Sim, Claro sim. que também foi emocionante, mas para mim 2016, aquela Copa do Brasil foi sensacional, cara. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, os dois jogos, claro que lá foi, para mim foi ainda, foi a conquista do título foi lá no Mineirão, né, cara? Sim, ganhou lá. Porque foi 3-1, né, com aquela jogadaça do Pedro Jeromel, No último cruzando jogo. na área pro Everton. Cara, aquilo ali foi magnífico, né, cara? E depois aquele empate 1-1 em casa, o título já era do Ah, já Grêmio. era festa, é a festa. Também a gente não tinha como tirar aquele título, né? Só por um desastre gigante, né, cara? É que o Lucas sabe o que marcou bastante, porque nós não esperávamos nada de 2016. Não esperávamos nada. Aí no final de 16, campeão, nós, 17 começamos a jogar muita bola. O Grêmio jogou demais, demais. Tanto é que foi campeão em 2017. O Grêmio entrava no campo, o que a gente falava? Pai, de quanto o Grêmio vai ganhar? Porque era um futebol muito jogado, muito bom. Claro, Verdade. teve aquela ajuda do Roger, que meio que montou o time, mas o Renato chegou e complementou. O futebol estava muito forte. E 2018, para mim, o melhor time do Grêmio foi 2018. Era para ter sido campeão. Claro, a gente foi muito roubado na Libertadores. Aquela Corré, o cara que não era para estar lá, o Galhardo, enfim, fomos roubados. Para mim, o melhor time. E era para ter ganho em 2018 também. Aí de 9 veio, trocou peças e tal, começou a dar uma caída no time. Aí 2021 veio a pandemia, né? E aí o PP tava voando também. Aí depois 2021 foi aquele fatídico ano do rebaixamento. E aí 22, aí o Grêmio sai de uma segunda divisão e o Grêmio contrata o Soares. Totalmente uma coisa sem nexo. Claro, Exatamente. quem ajudou ele a contratar o Soares foi o nosso presidente agora. Eu já falo como presidente porque não existe um gremista hoje que não vote no Marcelo Marques. Só Verdade. um louco na cabeça. É, Os próprios pré-candidatos, adversários dele, já vão votar nele. exatamente. E por isso que esse ano, esse título, para mim, marcou muito e alguns gremistas como nós, marcou bastante. Exato. A Libertadores de 2017, o Grêmio poderia ser campeão invicto, né? Mas Sim. perdeu na semifinal para o Barcelona de Guayaquil. Foi a única derrota de 1-0 na Arena, né? Isso. Mas o Grêmio fez um jogo gigantesco com eles lá, né? Aquela defesa do século de Marcelo Groy. Uhum. Do Ariel, Mas, né? exatamente, do Ariel. Mas o Grêmio poderia ter sido campeão invicto daquele ano, sim. Inclusive, o cara que fez o gol no Grêmio na Arena, o Inter contratou depois. É o Jonathan Guterres, alguma coisa assim. Exato, acho que é, né? Ele foi jogar no Inter. Exatamente, verdade, verdade. É, bah, 2018, né, ganhamos a Sul-Americana, é um título que não tem muita expressão, claro, Sul-Americana, é Copa Sul-Americana, em cima do time argentino, né, através dos pênaltis, mas o Grêmio tem uma história gigantesca de títulos também. E agora a gente tem que falar de rivalidade Grenal, como eu A que eu mais gosto. é, exatamente, eu sempre menciono, né, que o Grenal em nível Brasil, é o clássico mais disputado, é o maior clássico do Brasil. E nível mundial, como eu falo em todos os episódios, o Grenal está entre os 10, né, em destaque, né, entre os 10 maiores do mundo. Mas eu sempre deixo a minha opinião aqui que eu acho que deveria estar entre os 3, porque cara, o Grenal é magnífico, né? Hoje, o Grenal é um dos clássicos que é contado até hoje, né, meu? 400 e poucos, né? Ah, você lembra do Grenal 400? O cara vai lembrar, né? Ah, lembra do Grenal do 5-0, do Trator, do 4-1 do Ruiz. O cara vai lembrar, meu. É tudo por número, cara. Exato. E, mas eu quero saber de ti. Os Grenais, não precisa dizer só um. Os Grenais que te marcaram. Cara, Grenais, até é feio falar, né? Mas eu vou falar. Me marcou, eu vou falar. Eu tava no Grenal que a torcida do Grêmio botou fogo no banheiro químico no Beira-Rio do Beira-Rio. Aquilo ali marcou bastante. Se não me engano, o Grêmio empatou aquele jogo, não chegou a ganhar aquele jogo. Mas os Grenais de depois, assim, o Christian, eu peguei a época do Christian, jogou muita bola, Rodrigo Mendes, sabe? Quando o Grêmio começou a ganhar só Grenal, deu ali uns jogos que, eu não lembro de cabeça, mas uns 10 Grenais seguidos o Grêmio ganhou, não perdia pro Inter. E o Grenal, que me marcou muito, foi o Grenal da Arena, o gol do Arthur e aquele gol do Jael de falta.
Foi um golaço. A gente ganhou aqui o jogo de 3-0 e no Beira-Rio a gente perdeu de 2-0. Foi naquela época que o Grêmio tava ganhando, só ganhava o Grêmio e tal. O Grenal que marcou bastante também, eu tava nesse jogo, foi um Grenal que o Michael brigou com o D'Alessandro antes nas moedas ali. Sim. Do juiz jogar a moeda. O Grêmio saiu ganhando de 2-0 o jogo. E aí ganhou de 2-1, né? O 2 gols do Luan. O Grenal marcou bastante também. Claro, aquele do Alan Ruiz foi sensacional. O 5-0, nem pra falar, que aquele jogo foi. Eu não acreditava, eu tava no estádio, não acreditava vendo aquilo lá. O Grêmio meteu 5-0 no Inter ao natural, podia ter sido 0-0. E são muito Grenais assim, que a gente começa a ver e vai lembrar e lembrar. O Grenal aquele dos 100 anos do Inter, um golaço do Léo Chu, golaço no meio da rua. Golaço. Me marcou muito esse Grenal, porque o Grenal da Libertadores, o Grêmio ganhou o gol do PP. Pô, o primeiro Grenal da história da Libertadores, o Grêmio ganhou. E talvez não aconteça de novo, mas o Grêmio ganhou. E, enfim, são muito Grenais, mas agora o último, claro, o último Grenal que mais me marcou foi o 5-0. Ali foi inacreditável. O Grenal, só dando um asterisco aí, o primeiro Grenal da Libertadores foi na Arena. Isso, 0-0 com aquela pancadaria toda. 0-0. E isso. Depois, na volta da pandemia, da volta dos jogos depois da pandemia, foi no Beira-Rio, o Grêmio ganhou o PP, exatamente. Golaço do PP. O Grenal do 0-0 na Arena, eu estava lá. Eu não fui nem. E foi loucura, meu. Foi loucura. Não, o bicho pegou, o palco meu. A chance dos dois times, né? Os dois times estavam bem, na verdade. Tem que falar a verdade aqui, os dois times estavam bem. Isso. Se o Inter tivesse ganhado, estava merecido. Se o Grêmio tivesse ganhado, era merecido. Mas o que marcou foi aquele final, cara. A reta final do jogo, né? Bola na trave, não sei o quê, e o goleiro defendendo. Mas aquela pancadaria do nada, né, meu? Como eu falei, Paulo Miranda. Isso aí, né? Exatamente, Paulo Miranda sai do banco, cara. Parece que lutando boxe, meu. Paulo Miranda, o Caio Henrique também, lateral esquerdo. Exatamente. O Caio jogo, Henrique. Nós já tinha sido expulso, foi 3 de cada lado expulso, não me engano, 4 ao lado. Esse jogo, nós tivemos a bola do jogo no final com o Luciano. Ele deu uma cavadinha no goleiro, era para ter dado um palácio no gol. Exato. Era para nós ter ganhado esse jogo também, no final do jogo ali. Verdade. É um Grenal que me marcou, foi esse, né, cara? E eu vou dizer uma coisa aqui que eu não falei nem em outro episódio e nem em nenhum vídeo meu. Eu já fui a alguns Grenais na Arena e eu nunca tive sorte de ver o Grêmio ganhar Grenal. E pior que nunca fui também e perdeu. Só empatou, cara. Nunca perdi, mas só empatou. Cara, eu fui no Grenal, foi 0-0. Do ano que o Inter caiu na Série B pra Série B, né? Sim. Aquela briga do Edilson Dourado. Então, legal. Cara, eu só fui em Grenal que o Grêmio empatou. Nunca perdeu, né? Mas tudo bem, bola pra frente, né? Ainda eu vou ver o Grêmio ganhar o Grenal, sim. O último Grenal que eu fui foi... O Grêmio tava desacreditado. Tinha caído pra Série B. E fui lá, a gente foi, eu e meu irmão, sabe? Quer saber? Vamos no Grenal, azar. Grêmio 3-0 dentro do Beira-Rio. Gol do Elias Manuel, do Bitelo. Aí foi inacreditável também. Nós não acreditávamos. O Grêmio, naquela draga que tava, o Inter bem na Libertadores, voando, e nós ganhamos 3-0 dentro do Beira-Rio. Na semifinal, né? Do Gauchão, né? Semifinal, isso. Depois a gente pegou o Caxias. Não, foi Caxias ou Juventude? Não, acho que foi o Caxias. Foi o Caxias, eu acho, que a gente pegou. Depois o Grêmio perdeu o Grenal da volta, né? De 1-0, se não me engano. Gol do Tyson, acho. Acho que foi o Tyson, né? Foi o Tyson de falta, eu acho, um golaço de falta do Tyson. Isso, acho que foi o Tyson, de volta. Grenais são Grenais, né, cara? Não é considerado hoje o maior clássico do Brasil. Não tem. Palmeiras e Corinthians não batem, Flamengo e Fla-Flu não batem. Torcida, mas o Grenal é o... Tu vê nas entrevistas, todos os juízes que são entrevistados falam, não, o Grenal é o mais... Agora o Marcelo de Lima falou, o árbitro aquele, não, o Grenal, o cara perguntou aí, o Grenal, não, o Grenal não tem, é o melhor, é o mais adaptado, é o mais pegado, e tu comentou, Lucas, que tu acha o Grenal tá entre os 10 do mundo, eu acho que o Grenal tá entre os 5 do mundo, e olha lá. Exato, eu acho que é entre os 3 do mundo, né, cara, eu acho que Real Madrid e Barcelona, eu acho que pra mim hoje é o maior clássico mundial, não tem, é a minha visão, tá, a minha opinião como jornalista. Não, concordo. É o maior clássico, não tem.
E o segundo é Boca e River, cara. Exatamente, depois Grenal. Depois Grenal, É exatamente. isso aí que eu penso. É essa a ordem que eu penso. É isso aí também, cara. A minha opinião é essa. Não tem. Fla-Flu também é grande, mas não bate Grenal. É. Corinthians e Palmeiras, lá, os clássicos lá de cima. Fortaleza e Ceará é um baita clássico também. Bahia e Vitória. Náutico e Sport. Hoje Náutico acho que tá na terceira divisão, né? É. Mas é uns clássicos bonitos de se ver, cara. É igual aqui, Caxias e Juventude, cara. É um clássico Mas bom de sabe por que o Grenal é tão bom assim? É tão forte? Porque o Grenal, ele para a cidade. Exato, O Grenal, ele começa o Grenal uma semana antes e acaba uma semana depois. O Grenal exato, é grande por isso. exato. Eu falo com meus amigos colorados, né? Quando tem Grenal, eu não falo com eles durante 24 horas antes e 24 horas depois. Olha Eu aí, não ó. converso com eles. Vai. Tá louco. Grenal é aquilo, é uma paixão, né? É bom zoar e é bom ser zoado também, né, cara? Não, é a gangorra, né? Quando o Grêmio tá bem, o Inter tá mal e vice-versa. Nunca os dois estão bem. E a zoação é essa. Exatamente, Eu sou um cara que eu brinco muito, zoo muito o Inter. E quando faz isso comigo, tem que escutar. exatamente. Sendo, como eu falei pros Colorados no episódio anterior, sendo uma zoação saudável, é E eu bom, cara. concordo. Passou disso, esquece, não, Aí não já vira. é baderna, não é mais amizade, né? Mas é bacana, né, o Granal. Eu queria falar rapidamente da temporada 2025. O Grêmio, nós estamos em julho, né? O Grêmio não tá nem na metade do Brasileirão e tá na Sul-Americana. O que tu espera do Grêmio para esse restante de temporada na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro? O Lucas, o Grêmio tentou mudar, né? Tentou botar um treinador estrangeiro para ver se mudava novos ares. E eu até falei com uns amigos meus, pô, vai fazer que nem o Inter. Colocou aquele cara lá, o Mar, o Kudê, tentar mudar uma coisa. E não deu certo. O Grêmio viu que não deu certo. O Quinteiros foi muito mal no Grêmio. Não era a primeira opção do Grêmio, eram outros. E aí ele foi de última hora, contratado. E, cara, eu tava esperando até o Mano chegar, não cair. Só não cair. Aí o Mano veio, deu uma melhoradinha e tal, mas precisa muito de reforços. E a Sul-Americana é uma competição que dá para beliscar. Claro, não vamos esperar, não, vamos ser campeão sim. Porque o único time mais forte que tem lá é o Fluminense e podemos pegar só nas semifinais. E claro, semifinal, a camisa do Grêmio pesa. O Grêmio é gigante, é maior que o Fluminense. Mas claro, tem o Renato Gaúcho lá, ele conhece, ele conhece a aldeia, sabe como é que é. Mas eu espero pelo menos um título da Sul-Americana. É possível, não é difícil. E no Brasileirão chegar ali na Libertadores. Campeão é quase. É que o Grêmio não é tudo. O Grêmio não dá para dizer que é impossível, é improvável. Porque é o Grêmio. Depois que a gente ganhou com 7 pessoas no campo, é o Grêmio. Mas do Brasileirão é bem difícil, porque o Flamengo disparou, tem o Palmeiras muito bem, o Cruzeiro também está muito bem. Mas uma Libertadores dá pra chegar. E o título sul-americano. Tá? A gente espera que passe pelo Alianza Lima, né? E depois é tudo ou nada, né, cara? É honrar a camisa que tem. Esperamos que o Grêmio contrata nessa janela aí, né? Eu preciso de reforço. Sim. E é Não sei se tu. Desculpa te interromper. Agora meu telefone tocou um amigo meu ele é envolvido lá dentro, ele conhece os caras, enfim. Ele disse que o Marcelo Marques ligou à noite agora pro Pedro do Flamengo. E o Grêmio tentou o Cebolinha e não desistiu. Talvez venha uma duplinha do Flamengo para nós aí. Já pensou? exatamente. O Everton, o retorno do Everton encaixaria muito bem nesse time aí, né? Ah, Almoço ia pro banco e Everton entraria no lugar dele. E o Pedro, né, cara, tava vivendo um momento muito ruim lá, né? Com o Felipe, o treinador lá, o Felipe. o Pedro seria uma sombra para o White White. Um novo ambiente pro Pedro seria muito bom, né, cara? E Sim, ele já tentou ele outras várias ocasiões. vezes, já. E se é a hora de contratar o Pedro, é agora. É É agora, agora de exatamente. contratar, É agora. porque ele quer sair. Espero que venha, então, ele e o Cebolinha, então. Se for verdade mesmo, não vamos espalhar fake news, mas se for verdade mesmo, vai ser um acréscimo para nós. Com certeza, com certeza. Vamos esperar os próximos dias aí, né? Com certeza o Marcelo vai mexer uns pauzinhos e vai trazer um cara bom aí pro Se ele Grêmio. quiser, ele consegue. Ah, com certeza. Já fez história, né, cara? Não, o Daí, maluco,
O maluco trouxe o Soares pro Grêmio. Tu já imaginou, Lucas? Um dia o Soares jogar aqui? Cara, Não imaginava. não tem como imaginar um negócio desse, né, cara? Não tem. E o, E digo mais, Lucas. Ano que vem eu ouvi falar, né? Que o Messi quer jogar 6 meses na América do Sul para poder chegar em alto nível para jogar a Copa do Mundo. Quem exatamente, sabe o homem não se mete aí? exatamente, é. E o Soares também, né? Quer jogar de novo na América, né? Então, aqui na América Traz os dois. traz os dois, exatamente. Cara, vamos falar rapidamente também da Copa do Mundo de Clubes. O que tu achou? O PSG perdeu a final pro Chelsea. O que tu achou dessa competição aí? Na minha opinião, o Diego lá, o Fantino lá, acertou muito bem nessa competição. E a tua opinião? Lucas, para mim, a forma como foi a Copa do Mundo foi uma verdadeira Copa do Mundo. Teve ali os grupos, oitavas, quartas, foi direitinho. Ele acertou total. E tu vê como é louco, né? O PSG, ele perdeu pro Botafogo, fez 4-0 no Real Madrid e tomou 3 do Chelsea na final. O Chelsea chegou desacreditado. O Chelsea tomou 3-1 no Flamengo, ao natural. Não foi bem nos outros jogos. Eu pensei, o Chelsea vai cair nas oitavas. Não tem como passar. E foi indo, e foi muito bom. Eu achei muito boa essa competição, a forma que foi criada, que foi feita, porque deu opção para os times, né? E se não fosse o Fluminense, nós estaríamos jogando. Porque o Fluminense ganhou a Libertadores naquele ano. Se não fosse o Fluminense, nós seríamos o quinto campeão em 2017. Nós teríamos entrado na competição. Mas foi muito boa, adorei. Exato, exato. Foi um achado essa competição aí. Espero que o presidente da FIFA quer fazer em 2 anos, né? E não sei se é uma boa em 2 anos, mas seria, para mim, na minha opinião, acho que ia acertar sim. O problema é essa parada, né? Que daí tem que diminuir o gauchão, tem que apertar o Isso. Brasileirão depois. Então, É questão de data. exatamente. O futebol tá em poucas datas já, né? Então, é bem complicado, né? Mas eu acho que campeonato estadual, os times de Série A não deveriam disputar, né, cara? Eu acho que deveria deixar para os times de interior aí. E eu acho que o calendário seria maior, né, para os times de Série A aí. Sabe o que eu acho legal? Que eu até dei uma ideia para os guris aqui. Pô, imagina só. Deixa os times do interior jogar, se matarem ali, e o campeão joga com o campeão entre Grêmio e Inter. Já pensou? Aí esquece os outros jogos, o Grêmio e o Inter jogam 2 jogos, o que ganhar joga com o campeão, e aí esse aí poderia ser o gauchão. Exato, exato. Concordo contigo também, né? Na verdade, o gauchão, na minha visão, é uma pré-temporada, né, cara? Os É, times isso. Grêmio e Inter, e Juventude hoje também na Série A, né? É uma pré-temporada, cara. Claro que os times do anterior ali, o Novo Hamburgo, o Aimoré, o São José, eles começam a temporada já no ano anterior, né? Tem muito tempo para treinar, mas o Gauchão é uma pré-temporada pro Grêmio Inter. O problema do gauchão é que o Inter, por exemplo, esse ano, o Inter, ele esticou o máximo a corda e começou a lesionar jogador. Perdeu o Bruno Gomes pro resto da temporada, sabe? Esticou a corda. Na pré-temporada, se não tivesse esses jogos, ia treinar, ia contratar, ia treinar, e jogar 2 jogos só. Esse é o problema do gauchão. Tu vai lá, por exemplo, tu contrata um cara por 100 milhões, tu bota o cara para jogar. Imagina o Soares se machucar no gauchão. Ia quebrar o ano todo. Esse é o problema do gauchão. E esses campos que os caras jogam, uns potreiros, parece o campo da Arena, porque o campo da Arena parece um... Nem a várzea aqui perto de casa é assim. A várzea tem um gramadinho total, top, assim. Sim, sim, o problema é esse, né? O gramado dos times do anterior é bem precário, né, cara? É que o financeiro dos times do anterior é complicado, né? Eles disputam, às vezes, tem times que disputam só o gauchão no ano. Não disputam, ou a copinha depois, né? A Copa da Federação, né? Mas Depois, acontece isso. do segundo semestre. A maioria faz isso só. Exatamente, não tem outra coisa. É raro ver time na Série D, né? Hoje acho que tem quatro times na Série D, 2, 3 na Série C, na Série B hoje não tem nenhum representante, e os 3, Grêmio, Juventude e Inter na Série A, né? É bem Mas complicado. acho que esse ano a Juventude cai e é difícil voltar. O Juventude tá penando, né, cara? Dos 5 anos que o Juventude está na Série A agora, esse é o pior a largada deles. Vamos ver se vai conseguir. É difícil, né? Já tá quase metade do Campeonato Brasileiro aí. Tá
Depois, claro, agora chegou um reforço, viu? O Marcelo Hélio, bom lateral. Chegou aquele guri que veio do Porto, que era do Palmeiras, o Gabriel Veron. Verão, O jogador. exato. Cara, vamos indo para a reta final da nossa entrevista aqui, nosso bate-papo do quarto episódio, Histórias que o Futebol Conta. E é o título, né, dessa série minha, é Histórias que o Futebol Conta. E se contasse aí uma história sua, eu sei que tu tem várias, e se deixar a gente vai conversar até amanhã, mas se contasse uma história que te marcou com a camisa do Grêmio, no estádio, jogando futebol, uma história sua. Cara, agora eu posso falar, eu até dou risada, né? Mas quando eu fiz, eu e meu irmão, a minha mãe, a minha falecida mãe era viva, nós se escondemos por muito tempo isso. Eu e meu irmão, a gente inventou uma viagem na Libertadores de 2007. Inventamos uma viagem com colégio, com amigo, assim, uma coisa nada a ver. Toda mãe conhece o filho, sabe que o filho vai aprontar. Verdade. E ela deixou. Eu e meu irmão fomos de ônibus com os amigos também lá para a Argentina, na final do Boca e Grêmio. E fomos roubados pela alfândega, quebraram o vidro. E nós saímos numa segunda-feira. Segunda-feira estava até chovendo. Segunda-feira, o jogo era na quarta-feira, né? 15 para as 10. Saímos segunda-feira, não tomamos banho, fomos andando, não dormimos, bebia vinho, cantava e dormia um pouquinho, bebia vinho, acordava, tocava. Até quarta-feira, porque o ônibus era tão ruim, foi tão barato, era tão ruim, que o ônibus ia a 60 por hora, eu acho. E era muito furacada nas estradas na época, até a Argentina. Aí chegamos no estádio lá, nem saímos do ônibus, né? Saímos direto na porta, porque lá parecia uma guerra, né? Não sei se tu viu na final aqui em 2007, foi uma guerra, ali na polícia com o argentino, era cavalo dando os padados nos caras, era uma loucura. E, cara, aquela viagem, nós chegamos, vimos aquele estádio, na época não tinha muito telefone com câmera para filmar, era um outro tipo de, lembra aquelas câmeras que o cara filmava? E essa viagem foi uma que mais marcou. Porque pra ir foi ruim. Claro, na volta tomamos 3-0 dos caras. Foi pior ainda, porque a torcida do Boca Juniors quebrou todos os vidros. Só o do motorista não quebrou. E nós víamos segurando as cortinas por causa do frio. E lá a gente era em junho, julho, aquela época, era muito frio. E olha, era coisa de 2 graus na rua, 3 graus na rua. E eu me lembro muito bem, assim, eu mesmo encolhido um em cima do outro, a galera encolhida, ninguém falava nada, não cantava, não bebia, nós triste, claro, mas o frio daquele ônibus foi inacreditável. Essa história é uma das que mais me marcou, assim, do Grêmio, né? Aprontamos muito já, mas essa história foi sinistra. Que loucura. Exatamente, o cara tem muita história para contar, né, meu? Vestindo a camisa do Grêmio, estando no estádio. Eu que gosto de estádios, né? Eu tenho muita história também, já participei de jogos aí, já fui em jogos do Grêmio, em outros estádios, e cada loucura pro Grêmio, pro futebol, é uma história, né, cara, que fica marcado, né, Lucas? Fica marcado. Marcado, exatamente. Das boas e das ruins, fica marcado. Claro, com certeza, cara. E é história, meu, é história tua, né? E é isso que eu venho, né, nesse meu projeto, né, cara? É contar a história do torcedor, não só do Grêmio, como eu sempre digo, eu deixo bem claro. Eu sou gremista, sou jornalista, eu sou fanático pelo Grêmio, mas esse projeto, Histórias que o Futebol Conta, não é somente pelo Grêmio, né? O torcedor do Grêmio. Mas, como eu já gravei com os Colorado, vou gravar também, vai ter os próximos dias, eu vou gravar com outros torcedores, não só de Grêmio e Inter, mas, cara, cada história é magnífica, né, meu? Então, marca a gente, marca de verdade. Marca demais. Só dando parênteses, um dos últimos jogos que mais me marcou também foi Grêmio Estudiantes aqui na Arena, que o Estudiantes fez, o Estudiantes saiu ganhando, não, o Grêmio saiu ganhando, o Estudiantes empatou, e a gente estava caindo fora da semifinal, que era contra o River, e aí o Alisson faz aquele gol no último minuto do jogo. Aquilo ali, o estádio, eu nunca vi uma coisa mais que título. O estádio veio de um jeito abaixo, que aquilo ali também me marcou muito, foi inacreditável, aquele gol do cara. Aquele gol do Alisson, eu olhei de casa o jogo, cara, aquele gol do Alisson, eu me ajoelhei, né, no chão, sabe, é a loucura, meu. É por isso que eu falo, é o Grêmio, não dá pra desistir, é o Grêmio. Exatamente, arrepia, sabe, cara, arrepia.
E o que me lembro também da Libertadores 2017, é aquele gol do Bairro contra o Botafogo, cara. 1-0, né? Eu tava indo pros pênaltis a decisão pra semifinal. E o cara vai lá no cruzamento de uma falta, se não me engano, e o Barros faz o gol, cara. O Edilson Cobra, ele um gol de barriga, de pé de coxa. Os caras acharam que foi mão, foi falta, uma coisa assim. A parte ele subiu em cima do cara do Botafogo. Não, foi gol, foi gol. Exatamente, cara. Histórias, né, meu, magníficas, né, cara? É muita história. E, cara, antes de ir para tuas considerações finais, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Agradecer mesmo, imensamente, cara. Muito obrigado mesmo. E as tuas considerações finais aí. Lucas, o prazer foi todo meu. Eu até falei com a minha esposa aqui, eu estava ansioso para a entrevista, falar um pouco, né? Eu gosto de estar nesse meio, de falar. Eu tomando cervejinha, eu fico até amanhã de manhã falando do Grêmio, e com um cara que é gremista também. Agradeço de coração o convite, e se Deus quiser, vamos falar mais vezes, vamos ter mais gente junto aí falando. E se Deus quiser, nós estamos criando um canal também, um podcast, e tu vai ser eu vou te entrevistar na próxima vez, se Deus quiser. Estou aí também à disposição, meu, que tu precisar, é só contar comigo, é só me chamar no WhatsApp, que eu sempre, se eu puder, eu vou te ajudar sempre. E obrigado mesmo, cara, e que Deus te abençoe os seus projetos aí, e dê tudo certo. Muito obrigado por ti, Lucas. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe e continue nessa jornada aí, que o Grêmio melhore agora e só vai pra frente agora. Valeu, meu. Abraço, obrigado. Valeu.